Coisas que eu gostaria de saber quando eu era adolescente que teriam me poupado muito do estresse da vida adulta, de coisas, escolhas ruins, consequências piores ainda. Seria muito bom saber dessas 13 coisas que eu vou falar aqui agora quando eu ainda era adolescente. Se você conhece algum adolescente que tá, nessa fase de escolhas e tal, recomendo encaminhar o vídeo. Se não, escuta aqui e vê o que você acha sobre isso. Inclusive já comenta aqui, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, porque eu sou a Carol e eu falo sobre relacionamentos. Bom, vamos lá. Eu enxergo o adolescente como um estagiário da vida adulta. E como todo estagiário, o objetivo é que ele consiga se desenvolver para conseguir crescer dentro de uma empresa, né? Então, quanto mais coisas um estagiário aprender e absorver e agir da melhor forma, da forma como é esperada pela empresa, mais ele vai ter sucesso naquele lugar. Então, a mesma coisa do adolescente. Quanto mais um adolescente sabe como deveria ser, melhor vão ser as consequências das escolhas dele, né? Então a gente não vai tratar um adolescente aqui como alguém inconsequente, tá? Então vamos falar da listinha que eu separei aqui para vocês. Primeira coisa que eu sou uma pessoa que falo demais, então na minha adolescência eu queria ter aprendido a falar menos, principalmente da minha vida. Então, ficar mais com a boca fechada ou falar de outros assuntos. Eu era muito, muito aberta da minha vida, todo mundo sabia o que acontecia comigo, de quem eu gostava, de quem eu não gostava, enfim, saber guardar mais o que a gente pensa, os nossos sentimentos, quem a gente é muito importante para a vida adulta. 2, cuidar da minha língua, porque assim como no primeiro item eu falei que eu falava muito da minha vida, eu era uma adolescente que gostava muito de falar de pessoas, sabe? A tal da fofoquinha, gostava. E isso não é bom. Isso não trouxe nenhum benefício para minha vida e isso acaba virando um hábito. Foi difícil sair desse meu hábito. Foi difícil. Então foi um ato que eu fiz na adolescência que caminhou comigo na vida adulta até que eu aprendi que não é bom fazer isso, não é bom falar de pessoas, julgar pessoas. Então eu construí um hábito para depois ter que destruir esse hábito. Então já aconselho desde a adolescência a não ficar falando de pessoas, a cuidar da língua da gente. 3, entender para quem contar as coisas, para quem pedir conselhos. Então não os 2 itens que eu falei anteriormente, não é que você não pode falar da sua vida para ninguém, mas para quem você vai falar? Quem é aquela pessoa que você está contando da sua vida? E para quem você está pedindo conselhos? Não faz o menor sentido você pedir conselho de uma coisa que alguém nunca viveu ou que alguém simplesmente tem uma vida pior do que a sua, no sentido assim, ela faz mais coisas erradas que você, ela tem resultados mais negativos do que o seu. Então uma pessoa que não construiu nada, por que você está se aconselhando com essa pessoa? Você saber procurar conselho em alguma pessoa mais sábia, em alguma pessoa mais madura, é muito bom, senão acaba virando um cego guiando outro cego, ou seja, não vai dar nada em lugar nenhum. E com isso eu falo do meu 4º item, que é não receber os conselhos de alguém que nunca construiu nada. Eu era a rainha de ser aconselhada e seguir o conselho, porque na anterior eu falo de você pedir o conselho, agora nessa daqui assim, você vai seguir o conselho da pessoa, meu Deus, é a receita para coisa dar errado. Então, só lembrando, eu fui uma adolescente que não dava problemas típicos de adolescentes. Então, nunca usei drogas, nunca fui de beber, nunca fui de mentir. Aliás, eu sempre fui, e isso é uma coisa que eu sempre fui uma pessoa muito honesta. Então, meus pais nunca tiveram esses problemas comigo. Nunca me envolvi com nada de coisas tipicamente que adolescentes fazem que são erradas. Nunca tive coragem, nunca tive vontade. Sempre fui muito tranquila em relação a isso. Mas o que era um tal de ouvir o que as pessoas falam? Mas o que ela acha? Ela acha que eu devo ir? Ela acha que eu devo ligar para aquela pessoa? Bom, vou ligar então para a pessoa. Sabe? É seguir conselho que você não tem que seguir. Agora, saindo da área de relacionamentos, aqui também entra a parte de influências para coisas negativas, para bebidas, para drogas e tudo mais. Então, é bom que o adolescente não dê tanto ouvido às pessoas que não construíram nada de bom na vida. Aprender que paixão é diferente de amor.
Sim, quanto antes a gente entender, não que você não vai viver a paixão, você vai viver, mas entender a diferença. Porque eu tinha muitas amigas que começavam a namorar, dava 5, 6 meses, já falava assim, nossa, mas não é isso que eu quero. Porque achava que ia continuar sentindo. Eu tive uma amiga que namorou anos, e aí falava assim, mas é que eu não sinto mais borboletas no estômago, eu não sinto mais aquela emoção. Não vai sentir mesmo. Quanto antes você souber o que é paixão e o que é amor, antes você vai resolver problemas amorosos na sua vida. Outra coisa, príncipes só são em filme. Tem príncipe na vida real, claro, né? Mas esse homem cheio de características que não existem nem em príncipes da vida real, eles não existem em lugar nenhum. Então, a gente sempre fala assim, o homem no cavalo branco, porque no filme tinha muito filme na época, né, antigamente, que o homem vinha no cavalo branco e amava a mulher e não sei o quê. Não existe nem aqueles homens de filme romântico bobinho, sabe? Que vai fazer tudo pela mulher. Nossa, que... Enfim, sabe aqueles filmes de romance que é gostoso de você assistir? Daí depois você olha pro seu namorado ou pro seu marido e fala, ele nunca faz nada disso pra mim. Ele nunca foi no meio de um campo de futebol com um microfone gritar para todos que me ama, que nem acontece num filme. Ou ele nunca foi num aeroporto correndo com o avião já fechando. Essas coisas não acontecem na vida real, sabe? Então, tira isso da cabeça. Olhe para um homem como uma pessoa com defeitos. Uma notícia chocante. Todo mundo tem defeitos, inclusive você e eu. Então não adianta você querer procurar uma pessoa que é aquela coisa assim encantada. Não existe. Porque você também não é encantada para, entre aspas, merecer um encantado na sua vida, entendeu? 7º, saber da importância de papéis. Sim, é importante uma pessoa saber na adolescência que homens desempenham um papel e mulheres desempenham outro papel. Papéis, né? Outros papéis. Então, o que acontece? A gente entra achando que vai ser a igualdade. Aqui a gente trabalha de forma equalitária. Não é assim que funciona na vida. Não existe nada justo em que um dia um faz isso, outro dia outro faz isso, um dia um faz isso, outro... Não é assim que funciona a vida adulta. A vida adulta existe ceder, abrir concessões, existe você fazer mais pelo outro, existe você servir antes de querer ser servido. Então, quando você entende que existem papéis e que é bom que um não desempenhe o papel do outro, porque daí você está tirando uma responsabilidade que é do outro e isso, no final das contas, não vai dar certo, tá? Então, entender isso é muito importante. 8. Não querer ser mulher macho, sabe? Eu sou um pouco essa pessoa. Eu gosto de fazer todos os papéis. Eu acho que eu sou multitarefas. Isso significa o quê? Eu acho que eu tenho que ser responsável por tudo na minha casa. E não é assim que funciona. Pelo menos eu pensava muito assim, agora eu já consegui mudar. Então, essa mulher macho que não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, deixa que eu... Não é bom. Como eu disse no anterior, é bom que cada um desempenhe o seu papel. Então, quando a mulher vem e pega para ela fazer tudo, ela tira responsabilidades do outro. Então, mulheres, sejam femininas, procurem a feminilidade. É importante desenvolver a feminilidade. 9. Aprender o quanto antes que adolescente não tá lá para fazer bobagem, que adolescente tá lá para aprender coisas de adulto. Então, é bom que o adolescente procure saber sobre trabalho, saber sobre emprego, né? Trabalho e emprego é a mesma coisa, né? Saber sobre cuidados com a casa, desenvolver habilidades. Então, eu, quando era adolescente, eu acabei negligenciando muito isso. Apesar de eu ter trabalhado em vários lugares ainda adolescente, eu ainda tinha muito uma visão mais inconsequente, não entendia sobre dinheiro, como que trabalha dinheiro, e eu não me interessava em aprender sobre esse assunto. É a tal da inconsequência, tipo, uma hora a gente vê no que vai dar. Então é bom que o adolescente procure saber essas coisas. 10. O adolescente deve saber exatamente o que ele quer em um namoro e o que ele não quer em um namoro. E isso vem muito de se conhecer. Como o adolescente está ainda aprendendo a se conhecer, ainda está desenvolvendo isso, não tem por que correr para um namoro. Então não precisa se desesperar para namorar porque tá todo mundo namorando, que era o meu caso. Eu era a doida do tipo, se todo mundo tá fazendo, também quero fazer. Então, o adolescente deve analisar o que ele quer em um relacionamento, analisar as pessoas que se relacionam ao redor dele, pais, parentes e tudo mais, e ver
o que ele espera encontrar em outra pessoa. Que leva a 11, que é o que você quer do outro. Então, além de você saber o que você quer do namoro em si, o que você espera do outro? Quais características o outro tem que ter que você acha que são imprescindíveis e quais características você não tolera. Isso é muito importante você ter muito claro o quanto antes na sua vida. Então, que tipo de homem ou que tipo de mulher você procura que tem características positivas que você quer ter na sua vida e características negativas que você não vai aceitar na sua vida. Você ter isso claro, esse posicionamento, facilita muita coisa, você deixa de se relacionar com muita gente que não faz o menor sentido. 12. Entender a seriedade de encontrar um parceiro. Então, quando você é adolescente, você pensa no namoro ponto final. Você não passa muito para a segunda etapa. E sim, o namoro, ele existe para você conhecer alguém para casar. E aí, se não deu certo, você termina. Então, o namoro, ele é transitório, ele é uma fase que vai acabar. Então, quando você conhece a pessoa, é importante que você saiba se aquela pessoa é a que você quer e dar o próximo passo, porque se não for, quanto antes você acabar, menos você vai sofrer. Por último, e não menos importante, aprender a ser uma pessoa interessante. Como eu disse agora anteriormente, não lembro em qual item, o adolescente ele deixa muito para viver o momento. Ele não pensa no futuro. E não pensar no futuro faz com que ele não se prepare para nada. Então, o que o adolescente quer da vida dele adulta? Como profissional, como pessoal, como amoroso, em tudo. Então, se você quer ser um atleta, você está se dedicando o suficiente agora como adolescente? Se você quer ter um bom relacionamento, você está se preparando para ter um bom relacionamento? Porque qual que é a sua parte do bom relacionamento? É você saber, você ser uma pessoa interessante, você ter vida, você ter gosto, o que você gosta, o que você não gosta de fazer, habilidades que você desenvolve e as que você não vai desenvolver. Então, é você se preparar, você ter a sua vida e se tornar uma pessoa interessante através de desenvolver áreas de conhecimento e áreas de habilidade, novas habilidades e se esforçar para ser uma pessoa com uma vida própria, porque é isso que chama atenção no outro, é quem você realmente é. Então para com esse negócio de que não tem nada a ver estudar, não tem nada a ver saber de outros assuntos. Não, é legal que um adolescente se engaje nas coisas, mas não vai ouvir, eu ouvi dizer que. Não, vai você pesquisar, gente. A era da internet, você tá com a internet na mão, você tem condições de estudar, de buscar conhecimento. Então, se eu fosse uma adolescente hoje, eu gostaria muito de estar assistindo esse vídeo para falar assim, verdade, eu deveria aprender um idioma, uma vez que eu tenho muita vontade de viajar pelo mundo. Mas não é aprender, falar the books on the table, é aprender a me comunicar com outras pessoas. Eu tenho muito interesse em saber, como eu tenho vontade de viajar, eu tenho interesse em saber sobre outras culturas. Então, assim você vai se desenvolvendo. Quero trabalhar, sei lá, quero ser arquiteta. Você sabe sobre arte? História da arte? A arte do mundo? Tipos de construções? Você não precisa estudar sobre construção, mas você precisa saber sobre assuntos que circundam aquilo lá. E isso para todas as áreas. Quanto ganha um profissional? Que tipo de profissionais existem? Quais são todos os desdobramentos que tem daquela área? O adolescente não deve ser inconsequente. Ele deve estar na fase de aprimoramento. Ele está conhecendo para fazer a escolha certa. Porque depois que você escolheu, tem coisas que você não desescolhe. Então, se você escolheu, você tem que saber as consequências daquela sua escolha. Tudo tem uma consequência. E às vezes a consequência é ruim. Evite fazer essas escolhas. E tem consequência que o resultado é maravilhoso. Você está na fase agora de fazer boas escolhas. Eu fiz algumas boas, algumas ruins, como todo mundo. Mas seria muito melhor se eu soubesse de tudo isso daqui, teria me poupado muitas lágrimas nessa vida. Então é isso, quero saber a sua opinião. Se inscreve no meu canal se você ainda não se inscreveu e deixe seu comentário, dá um curtir aqui que ajuda pra caramba. Te espero no próximo vídeo.